O som tá bom? Tá bem descido? Tá. Eu vou fazer alguns agradecimentos, que o meu coração tá na gratidão, né? Então, o primeiro agradecimento que eu queria fazer é para o símbolo do Yoga Day, né? Que quando o ministro foi para a ONU levar a yoga como patrimônio da humanidade, ele percebeu, né, quando você começa a praticar yoga, essa investigação interna, né, que a yoga é de todos, né? Então não tem fronteiras. Então, gratidão por essa mensagem para toda a humanidade. E eu também queria agradecer a tudo isso, como isso começou. E eu acho que é importante a gente agradecer o esforço de todos, né? E de pessoas que não se conheciam e foram trabalhando juntos. Então, o Yoga Day aqui em Piracaia começou em 2017. Eu queria agradecer a toda a equipe de 2017, em especial ao início, né, com o Marcos e a professora que teve a ideia, Silvana. E também queria agradecer muito a essa equipe atual, que a Vanessa, todo o time da Secretaria de Turismo, por ter tomado a iniciativa esse ano, a Prefeitura, porque a gente sabe que não é fácil fazer um evento como esse, parece tudo bonitinho quando vocês chegam e sentam, mas dá bastante trabalho e é custoso. E a gente sentiu o calor no coração da equipe, que não é algo que vale mais que muita coisa. As pessoas fazerem as coisas com carinho e com dedicação. Então eu queria agradecer isso também. Queria agradecer os meus amigos que estão aqui. E as professoras de yoga, a todos os alunos interessados. E como depois eu cantar o mantra e o Dada vai começar a palestra, né? Eu queria falar do Dada, do meu coração, porque que eu convidei ele esse ano. Porque o Dada para mim é uma pessoa sem fronteiras, né? Que conversa com todas as camadas da sociedade e que tem o yoga como prática no coração, na mente e na ação. Eu espero que vocês gostem muito dele. Namastê. Então agora a gente vai agradecer primeiramente a egrégora do yoga, começando com o mantra de Shiva, que essa é a última coisa que eu vou explicar, porque a gente tem uma visão de Shiva como Deus, quando mistura com o hinduísmo, né? Mas quando você entende a ancestralidade do yoga, existem indícios arqueológicos de que Shiva existiu como uma egrégora, como uma entidade cósmica que trouxe isso para a humanidade, que trouxe a yoga para a humanidade. É nessa versão que eu acredito. E acho que é isso que a gente tem que falar. Então, gratidão a todos, gratidão ao universo, gratidão a essa consciência cósmica. Então, Sadashiva significa o grande Senhor, o Senhor que trouxe essa egrégora, a consciência cósmica. Então, para a gente não ficar com nenhum regionalismo, a gente pode pensar que a acupuntura é uma acupuntura sonora. Hoje, há 20, 15 anos atrás, a acupuntura era coisa de japonês, né? E hoje tem o ato médico entendendo que a acupuntura é da humanidade também, assim como a yoga e assim como os mantras.
Gyanananda. Você vai fazer palestra sentado? O que você acha? Eu acho que eu vou fazer sentado. Sentado é melhor? Ok, então eu vou sentar aqui na frente. Você prefere virado? Como está em cima, sentar aí? Eu acho que os dois. Olá, gente. Namaskar. É um prazer estar aqui em Piracaia para falar do Dia Internacional do Yoga. E como foi já feito os agradecimentos pela minha irmã Mirabai, eu assino abaixo de todos os agradecimentos que ela fez pelo esforço de trazer nesse interior de São Paulo, né, essa vivência do yoga. A nossa palestra de hoje é sobre yoga e meditação. É importante que colocamos um pouquinho isso em perspectiva, como que o yoga aparece no planeta Terra. Ele vem através da busca de conhecimento de algumas pessoas que elas se revoltaram contra os dogmas da época, contra as superstições, contra as verdades da geração espontânea, né? Essas pessoas não se ajustando com as verdades que ele impôs, na verdade, para a grande maioria das pessoas, se retiraram das suas comunidades, né? Foram para as montanhas, foram para os rios, foram para as cavernas, e aí fizeram pesquisas. Qual foi o laboratório deles? Ele mesmo era o laboratório deles, né? Começaram a procurar entender quem são eles mesmos. As perguntas essenciais que os mobilizaram foi a pergunta do quem sou eu, de onde venho, para onde vou. Existe uma vida depois da morte? Ou depois da morte desaparecemos e tudo acaba assim? Então, essas perguntas, né, são o que chamamos questões existenciais, né? As perguntas existenciais que o ser humano vai ter que responder. O ser humano vai ter que responder se ela quer ter controle da própria vida, né? Quando o ser humano não tem respostas a essas questões existenciais, esse ser humano simplesmente acaba sendo uma manobra dos outros, porque ela não sabe quem ela quer, o que ela é, onde é que ela quer ir, por que ela quer ir, né? Ela não tem noção, então naturalmente vai ser levada pela onda mais forte que aparece. Nessa busca do conhecimento, vou rapidinho colocar que a faculdade de conhecimento tem duas abordagens. Uma abordagem é essa abordagem extrovertida, né? A abordagem extrovertida foi bem desenvolvida no mundo ocidental, onde você analisa os objetos externos, você os corta em pedaços
para entender a essência deles, é fazer uma generalização, partindo de hipóteses. Partindo de hipóteses. Aí você vai construindo porque você acredita alguma coisa. Agora, a outra abordagem, essa abordagem introvertida, que foi feita em grande parte no Oriente. E na parte introvertida, as pessoas se retiram da multidão, como os caras fizeram, se retiraram das suas comunidades, foram nas montanhas. E lá que descobriram, imitando os animais, postura de animais, descobriram efeitos biopsicológicos no corpo deles. Quando imita a postura da vaca, fica mais calmo. Quando imita a postura do leão, fica mais forte. Quando imita a postura da cobra, fica mais perspicaz. Aí, vocês têm no yoga várias posturas de yoga, aqui tem nome de animais. A outra coisa que descobriram é observando os animais quando estava de jejum, com adoecimento, ficava de jejum e comia uma grama específica. Aí descobriram a ciência do jejum e a fitoterapia começou a ser descoberta com isso. Agora, a descoberta mais importante é que, sentando aí dentro de suas cavernas, começaram a ouvir um barulho. Esse barulho estava vindo de onde? Eles olhavam, não estava vendo. Pouco tempo depois, entenderam que esse barulho estava vindo deles próprios. Era som internos. 7.000 anos, 8.000 anos depois, 7.000 anos atrás, Shiva, que foi esse desenho que está colocado aí, não era exatamente um ariano, tá? Shiva não era exatamente um ariano, era uma mistura de ariano e mongol, mas a Índia gosta desse desenho. Né? Shiva aparece 7.000 anos atrás e sistematiza esses ensinamentos e mostra que esses sons que estão aparecendo na ciência das ondas são som que emana dos nossos instintos, de nosso medo, raiva, inveja, mágoa, timidez, amor, esperança. Todas essas coisas têm uma frequência vibracional, tem uma cor e tem um som que representa. Basicamente, a estrutura psicológica do ser humano, Shiva sistematizou isso muito bem. Então, gente, nessa abordagem, então, o processo do conhecimento, como parte de fora para dentro, a primeira experiência que tiveram foi com o corpo humano. E aí inventaram posturas de yoga. Então, as posturas de yoga têm um propósito: mantém a saúde do corpo. Esse é o propósito, né? E em geral, chamamos isso de Hatha Yoga. Em geral, Ha é a raiz acústica desse chakra aqui, desse som aqui. Você sabe que no campo da fisiologia, tudo que acontece no corpo aqui passa necessariamente por aqui. Inclusive, quando você vai no número 2 de manhã cedo, se demora demais, sabe o que o corpo faz? Porque controlando esse Kurma Nadita aqui, ativa o Kurma Nadita lá embaixo, no número 2. Nada que acontece no corpo humano que não passa por esse chakra, tá? E os chakras mais elevados, em todos os chakras que controlam o corpo, e portanto o chakra que mais controla o corpo que qualquer outro. Só que ele atua através do comando desse aqui. Então, esse é Ha. Então, Hatha Yoga. A visão é que, controlando o corpo, você vai ter controle da mente. No campo do Tantra, que é a ciência do Shiva, não concordamos totalmente com essa visão. Porque o corpo é mais denso que a mente. Então, não é possível algo denso controlar algo mais sutil. Você acha que um burro pode controlar alguém inteligente?
Acho que não, né? Então, a relação, se eu iria dar um nome aos exercícios do corpo, iria dizer não Hatha Yoga, mas Taha Yoga. Só que, para não bagunçar muito com as mentes, né, concordamos com essa visão de Hatha Yoga. O Hatha Yoga é para cuidar do corpo, manter a estrutura muscular, manter os nervos, manter o corpo. Só que o Yoga não para aí. Essa é só a parte externa do Yoga, né? Da mesma forma que o processo de conhecimento começa pelo corpo, ele vai para a mente. E quando chega na mente, vem as outras partes do Yoga. Quando trata da mente consciente, que é o próximo passo, depois do corpo, a mente consciente é a mente com a qual mobilizamos nossos motores sensoriais, né? Então, essa mente consciente que faz interação com o mundo externo, né? Que adquire conhecimento do mundo externo, nervos aferentes que trazem informação a ele, e nervos eferentes que mobilizam as ações no mundo externo. Esse é controlado pela uma prática de yoga que é chamada Yama Niyama, né? Yama Niyama, os yamas são controle, e os niyamas são observações, né? O controle da sua interação com o mundo e observação com o que você faz para o mundo. O que você faz daqui para lá, o que vem e o que sai. A ética humana inteira é baseada nisso. Quando falamos do humano, esse humano, ele é só humano quando ele tem uma base ética. Um ser humano sem base ética vai ser uma estrutura humana, mas uma mente animal. Porque uma mente animal não tem controle. Ela faz qualquer coisa, ela não pensa, ela não analisa a consequência das suas ações. Então, sem Yama Niyama, lidamos com estruturas humanas, mas mente animal. A diferença entre o humano e o animal é exatamente a capacidade de pensar dele, de analisar o apropriado, o errado, o certo, o permanente. Quando uma mente não faz isso, aí vai levando de qualquer jeito. Aí renuncia à sua natureza humana. Que coisa, né? Então, Yama Niyama é um marco muito importante nessa relação. Ela focaliza a mente consciente. A mente consciente para de pular para cá, para lá, como um macaco que bebeu um monte de cachaças, né? Ela se focaliza, as ondas da mente ficam mais unificadas, né? Com essas informações todas, o intelecto entra em ação. É a segunda camada da mente humana. E a prática de yoga que desenvolve essa camada da mente humana é chamada pranayama. Pranayama, o controle do prana. Você sabe que no campo do Tantra Yoga, o pranayama, os yamas, o prana, são chamados vayus. E esses vayus são muitos no corpo humano, são 10 vayus importantes. O prana funciona do umbigo para cima. O apana funciona do umbigo para baixo. E no centro temos o samana, que mantém o equilíbrio entre os dois. E na garganta aparece a expressão humana, o ser humano especializado com a sua capacidade de expressar. Os animais não têm muita essa facilidade. E o vayu que controla isso é chamado Udana. Udana é o vayu da expressão, da projeção, da humanidade. E para estar vivo, tem outro vayu que circula no corpo inteiro através do corrente sanguíneo. Esse é chamado de Vyana Vayu. Então são 5 vayus internos e tem 5 vayus externos. O primeiro vayu externo é o vayu de expansão, Naga Vayu.
a postura da cobra, você faz uma expansão. O segundo vayu é o vayu que contrai, kurma vayu, kurma é tartaruga, tá? Né? Kurma, você faz assim, naga e serpente. Aí você tem o krika, quando alguém meditou muito, entra naqueles estádios meio assim, aí começa a fazer assim, né? Você faz isso também, de vez em quando, à noite, quando antes de dormir? Você já ouviu gente assim, não? É você. Né? E todos nós, quando entramos naquele estado meio acordado e sonolento, esse vaio também fica ativado, né? Aí tem o vaio que dá a sensação da fome, devadata, né? E o vaio que dá a sensação, o sono mesmo, Dhananjaya. Dhananjaya é o vaio do sono. Inclusive, quando as pessoas saem do corpo, o Dhananjaya fica muito ativo e fica nos ossos até todos os ossos se decompor. Então são 10 vaios, internos e externos. Para o ser humano utilizar bem seu intelecto, ele vai ter que ter controle dos seus vaios. E isso é facilitado pelo um centro muito específico no corpo humano. Esse centro é localizado no Anahata. No Anahata Chakra, que nós chamamos o centro que coordena todos esses vaios. Ele é considerado o 11º órgão. Ele é o centro que percebe, olhando uma pessoa assim, gente boa. Agora olhando a pessoa lá, gente bandida, não quero chegar perto dela, né? Bem rápido assim, você não pensa muito. Bateu os olhos, você toca alguma coisa suave, duro, né? É o sexto sentido. Então, ele é chamado, o nome dele é Prana Indriya. Prana Indriya. O Prana Indriya é o órgão motor, é órgão. Então, o órgão que controla os Indriya é chamado Prana Indriya. Ele é localizado no centro do coração. Coração yogi, não estou falando o físico, estou falando do centro aqui. O que se faz? Qual é a ciência atrás do pranayama? O processo de percepção depende do tempo de pausa. Quando você está correndo e alguém te pergunta como que se chama, a respiração já está afogante, você vai dizer espera, meu nome, espera, meu nome é idade. Esqueceu o nome. Com a respiração agitada, a pessoa nem lembra o próprio nome. Então o processo é acalmar a respiração e expandir o período da pausa. É uma ciência muito profunda que aconselho, apesar de benefícios fantásticos, quem quer fazer, que consulta professores qualificados. E já vou dizer para vocês que meus anfitriões são professores de Tantra e com certeza tem outros professores de yoga aqui. O negócio é assim, vou contar uma pequena história para exemplificar isso. O efeito do pranayama na mente humana quando não é feito com uma guiança apropriada. Eu fui no Rio de Janeiro, em 1998. Acabava de chegar nesse país. Já sou velho, tá? Sou mais velho que um monte de gente. Tenho mais de 25 anos. Sou brasileiro, baiano. Aí o que acontece? Eu vou lá no Rio de Janeiro, participo da conferência, eu venho de vermelho assim. Aí pessoas vieram para mim. Perguntaram se eu era monge de Tantra. Eu falei sim, eu sou monge de Tantra. Aí ganhei monge de simpatizantes. Porque eles acharam Tantra
aquela coisa que não é tanto, sabe? Aí uma praticante mais avançada do Tantra ficou perto de mim. Ela ficou perto de mim, aí ela me perguntou, Tata, você faz o pranayama? Falei, sim. Qual pranayama você faz? Eu falei, o alternado. Esse é muito simples, ela fala. Eu falei, sim, eu faço simples. Eu faço pranayamas avançados, ela fala. Aí começaram a me falar do meu, eu falo tal pranayama. Quando me falou 4 pranayama, na minha mente, eu já sei que ele é louco. Não precisa me contar mais coisas. Eu vou começar fazendo 4 pranayamas. Sabe o que o pranayama faz? Cada pranayama que você faz induz um movimento no seu corpo energético. As ondas energéticas do seu corpo ficam direcionadas no ritmo do pranayama que você está fazendo. E se você faz o segundo, ele direciona em outro sentido. Faz o terceiro, outro sentido. 4. A mente fica confusa sobre o que você quer. E fica uma cacofonia psíquica dentro da mente. Vocês vão pegar isso. Aí depois desse momento a moça me fala assim, Dada, você sabia? Eu que tirei meu útero. Eu estava vindo da Ásia, não tinha ouvido essa coisa de tirar útero, não, fica não tinha ouvido. Na Ásia não tinha ouvido. Eu me choquei. Quê? Eu retiro meu útero. Por que você fez isso? Dada, o médico me falou que como eu estou fazendo reposição hormonal, eu corro o risco de ter o câncer do útero. Então, para não ter o câncer do útero, eu retiro meu útero. O que você acha desse sistema de pensamento? Não é louca, não? Tudo que eu preciso fazer é parar de fazer a reposição hormonal e guardar o útero. Entendeu? Ele estava fazendo a reposição hormonal, então adiantou, retirou. O intelecto se torna burro. Entendeu? Ao invés do intelecto se tornar mais eficiente, se torna limitado. Esse é o pranayama. Então a ciência do pranayama é a ciência do controle do pranedriya. Quando o pranedriya é agitado, a mente humana é agitada, percepção foge, calma foge. Quando o pranedriya é calma, tranquilo, a mente calma, absorção, compreensão, meditação. Agora, isso desenvolve o intelecto e traz mais energia no corpo. Para quê? Para a viagem interior. A viagem interior é a viagem da meditação. E essa viagem interior começa por uma prática que ela agora vai tocar a camada da mente superior ao intelecto. É interessante já falar aqui que a grande parte do trabalho da faculdade de conhecimento num processo extrovertido, esse trabalho é baseado somente no intelecto. Escutou, memorizou, repetiu, você é estudante inteligente. Agora, o yoga não para aí. O yoga entra numa outra camada, que é a camada da criatividade, que é pouco desenvolvida nas escolas hoje. Criaram um sistema de educação com cadeiras assim, e memorizou, você passou. A camada da criatividade é desenvolvida através do pratyahara. Pratyahara é retirada dos sentidos. É tudo uma ciência do yoga, onde sentado aqui, você desaparece desse lugar inteiro aqui, você não está mais aqui, né? Pratyahara, né? E o Pratyahara vai desenvolver a sua capacidade da criatividade usando o conhecimento do intelecto. Agora, a faculdade acima da criatividade, que é a faculdade da intuição, o Einstein chegou a dizer que todas as descobertas que apareceram nesse planeta foram todas resultado da intuição, não da lógica matemática.
Aquele cara que estava olhando uma soca caindo, a intuição veio e começou a falar da força da lei de Newton. Aquele cara que pulou dentro da água, ele pulou dentro da água e voltou para cima. A intuição dele funcionou e falou da lei de Arquimedes, né? Da força que baixa, força oposta dele, essas coisas. Os humanos estão fazendo isso o tempo todo, mas precisou alguém que observasse isso e que entrasse nessa camada. O Mendeleev, que criou a tabela dos elementos da química, ele deitou, depois de pesquisar a canção, ele deitou, acordou com a tabela na cabeça, colocou no papel. O sono, ele colocou no papel. O próprio Einstein, no final da vida dele, ele fala: eu sinto muito que, apesar de ter feito a teoria da relatividade, essa teoria não conseguiu explicar tudo que eu entendi. Significa que a percepção intuitiva dele foi maior do que realmente ele conseguiu colocar no papel através da fórmula. A linguagem matemática limitou o alcance psíquico que ele alcançou. Então, para o desenvolvimento da intuição, claro, as mães da intuição, né? As mães, olha só, por isso que na África falamos que as mães são bruxas, porque qualquer coisa que você faz para aquele lugar, ela sabe. É complicado esse negócio, né? Mas podemos desenvolver a intuição ainda mais através da prática do Dharana. Dharana é um tipo de intuição ativa, onde você quer saber sobre essa planta, aí você retira a sua mente e se conecta nessa planta e sai dela. Agora quer saber sobre outra coisa, eu queria falar ele mais, ficar muita concentração nele, né? Aí você vai sair de um objeto, entra no objeto, pega a essência dele, sai, entra no outro, pega a essência, sai, entra no objeto. Só que a meditação, como você se retira do mundo externo, tudo isso acontece dentro de você. Não é extrovertido, é introvertido. Então, esse dá sustentar um tempo dentro, pega a essência, e essa essência você leva contigo. Agora, para pegar a intuição do cosmos, não é mais intuição de diferente estrutura aqui dentro, aí o yoga traz a prática do dhyana. A diferença entre o dhyana feita no dharana e o dhyana do dhyana mesmo é que no dharana você está se movendo, você está ativo, porque você está trabalhando de uma certa forma. Os tantos vão dizer que trabalhar com seus chakras, né? Você faz práticas específicas dentro dos chakras, porque os chakras são, na verdade, centro de energia e consciência, né? Os chakras têm energia. Os chakras são pontos nodais que controlam de um lado o seu sistema glandular e do outro lado o seu sistema energético, o nervoso. Então, a manutenção apropriada dos chakras vai permitir uma personalidade cada vez mais bonita, cada vez mais elaborada, né? Por isso que nessa prática do Dharana, os chakras ficam muito, muito importantes. No tanto, tem mais práticas, eu estou me limitando nas práticas oficiais do Patanjali, né? Mas existe mais práticas do Shiva que são embutidas no yoga, né? Que são interessantes, né? Agora, o dhyana, qual é o objetivo do dhyana? É pegar a essência universal da sua mente. Então, é um fluxo ininterrupto da mente. Quando era moleque, o professor estava explicando o dhyana como quando você tira óleo de um vasilha para outro. Quando o óleo se conecta, ele parece que não está se mexendo.
mas está saindo. Mas ele não mostra que está mexendo, só acaba. Aí você, o último passo, né? Esse é o diálogo. Quando a mente individual está mergulhando na mente universal. E com essa prática, a pessoa chega, os dharana funciona nesses chakras aqui, o dhyana funciona nesses chakras aqui. E quando chega nesses chakras aqui, quando o dhyana é bem aperfeiçoado, aí a pessoa começa a entrar em estado de absorção total da consciência, chamado samadhi. Sama é mesmo adi é meta, está um com a meta. Aí o samadhi vai ser aperfeiçoado nesse chakra aqui e nesse chakra aqui. Também vários tipos de práticas no Tantra existem para fazer essas práticas. Então, gente, vocês estão entendendo que o mundo do yoga é tudo uma cultura, não é mostrar que o corpo é flexível pode fazer posturas impossíveis. É bom fazer posturas impossíveis, né? Faz parte da animação da coletividade, né? Você mostrar que conseguiu levantar o pé e colocar na minha cabeça, vai ser legal, né? Para vocês verem. Já sou velho, não vou tentar fazer, né? Tenho 25 anos de baiano, né? Então, essas posturas são bacanas, mas mais importante é o desenvolvimento da pessoa integral. O processo de educação, o processo de conhecimento, tanto na academia, apesar de ser extrovertido, como no Tantra, é um processo interior. É uma das propostas do Yoga, do Tantra, exatamente juntar esse movimento externo e interno. Essa experiência ocidental extrovertida para administrar o mundo externo, para ganhar pão, para você poder ter uma casa, para você ter roupa, para você serve para isso. E também serve no nível global para aprender a viajar do planeta Terra para Marte, para ter um carro, esse tipo de mudanças externas. Agora, para você, para seu bem-estar, tem que fazer o processo interior. Sem processo interior, você não vai conseguir viver com paz e alegria. Vamos falar o primeiro passo do físico. Se você não faz asanas, você vai ter seus glândulas caóticos. Com as glândulas caóticas, a sua mente vai ficar caótica. Com a mente caótica, você não vai conseguir, mesmo querendo, mesmo tendo a intenção, você não vai ter a estrutura de materializar aquilo que você quer. Agora, quando você entra na segunda camada ética, o mundo inteiro está chorando que eu... não vou falar não, porque aqui estou convidado pelo prefeito, né? Eu vi que o prefeito é um gente bacana, então não vou falar que os políticos são corruptos, não. Isso não é certo, porque tem prefeitos bacanas aqui em Piracaia. Mas vou dizer que o mundo inteiro está morrendo por falta de ética da sociedade. Não é só com os políticos, é com a sociedade inteira. Você quer um mundo melhor? Cara, não tem como fugir da ética. Quando você fala a ciência da política, é a cidade, a polis, administrada pela ética. Isso é política. E a ética é a arte de garantir o bem. Como você vai garantir o bem para os outros, se você não sabe garantir o bem para você mesmo? Vai ser um sonho. Então, essa é fundamental na sociedade. E também fundamental para você mesmo. Para você ser humano, como falamos, a assinatura do humano se chama ética. Tiraram das escolas o estudo da ética.
Você sabe que decisões são baseadas na visão que a pessoa tem da sociedade? Se você tira o ensino da ética da escola, qual tipo de cidadão você quer ter? Um cidadão que não pensa, que não tem consciência, que não sabe avaliar certo ou errado. Então o mundo tem animais, na verdade. É mais fácil de controlar, né? Coloca medo neles e fica se alinhado, entendeu? Né? Com medo, você controla o animal. Tanto que eu preciso um bastão na mão, o animal se alinha. Então, humanos pensantes, com capacidade de analisar certo e errado, não interessa as pessoas que tomaram essa decisão de eliminar a ética da educação. Nós existimos. A ética tem começado do infantil até a universidade, porque queremos cidadãos responsáveis na sociedade, atendendo o bem-estar coletivo. Agora, você sai disso, você entra na questão do pranayama, para desenvolver um intelecto apropriado. O mundo é complexo, precisa de gente capaz de utilizar cada vez mais eficientemente seu intelecto. Então, cadê a Vanessa? Levanta mais o dedo. Eu acho que a pergunta é ruim, né? É melhor não perguntar, né? Quando você pergunta, te dá 2 minutos. Se não perguntar, você vai ter uns 10 minutos a mais. Mas vou respeitar a coordenadora, né? Vou respeitar a coordenadora. Então, gente, eu queria só finalizar dizendo que o yoga é tudo uma dádiva. O Chico Xavier que fala isso. O Chico Xavier diz que o yoga é uma dádiva dos deuses para o planeta Terra, para ajudar o planeta Terra, os humanos do planeta Terra, a desenvolver uma saúde física harmônica, uma saúde psíquica e emocional harmônica e almejar conexão com o divino. Eu tenho essa fala, vou mandar para a nossa irmã Mirabai, né, para distribuir, quem sabe tem um grupo aqui, alguma coisa assim, né, para passar para o povo, né? Chico Xavier falou, eu estou falando do Chico Xavier para não dizer que eu estou puxando o tapete do meu lado, tá? O grande Chico Xavier brasileiro, o grande espírita de todos os tempos, tá? Grande espírita de todos os tempos, ele falou isso, né? Eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele. Então usa dessa dádiva aqui, essa ciência da meditação, gente, não é só fechar o olho e fazer o. Como vocês entenderam, todas essas práticas, tudo esse pratyahara é uma prática, pranayama tem prática, dharana tem prática, dhyana tem prática, samadhi tem prática. É uma ciência muito elaborada pelo Shiva. Se você se interessar, entrar mais fundo nessa ciência, eu vou convidar vocês a nos encontrar na casa onde estou morando. Como que chama aquele endereço da nossa casa? O endereço da minha casa onde estou morando. Então, você entra em contato com esse casal, eles fazem meditação. Você sabe, o pessoal me pergunta, eu sou da onde? Eles falam, você é da África? Não, que a África, sou brasileiro. Eu sou da onde eu estou. Primeiro, estou nesse corpo. A minha casa que eu levo para Cabala. Cuido dela, alimento ela bem, faço meu exercício, toda essa coisa. O segundo lugar, minha outra casa, onde eu deito, ali é minha casa. A minha família é essa gente aqui que está comigo. O pessoal me fala, Dada, você tem saudade do seu pai e da sua mãe? Eu falei, não. Aí eles falam que é feio. Por que falar que é feio se vocês estão aqui na minha frente? Vai ficar com saudade do cara que está na África quando você está aqui na minha frente? Então, gente, é isso. O que mais você tem que falar hoje? O que o Dada tinha que falar mais hoje, por isso que ele olhou para mim, é que nós conduzimos um grupo de
dentro dessa linha de yoga, dentro dessa filosofia. Então, todo mundo conhece Mirabai. Tiver interesse em meditar conosco, manda um WhatsApp ou faz um telefonema e a gente acolhe com muito carinho. Muito obrigado pela complementação. Ele é meu professor de aprender a lidar com os medos, com as traumas. Eu sei que hoje em dia a civilização ficando mais complexa, muitas pessoas estão tendo muitos problemas psíquicos, emocionais, não sabendo lidar com eles mesmos. Eu recomendo o meu irmão aqui. Eu passei uma semana inteira estudando com ele, tá? Não estou fazendo uma campanha, estou falando a verdade. E vale a pena, tá? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigada, Renata, pelas palavras maravilhosamente colocadas para a gente aplicar no mundo de hoje. E a gente vai dar sequência. Quero saber se vocês estão acomodados. Vamos esquentar um pouco esse corpo, né? Para a gente poder aí dar início, fazer algumas atividades de yoga. Nesse momento agora a gente vai convidar o grupo da Casa de Cultura do